Bom, galera, vamos falar agora um pouquinho sobre a biofísica renal. Para a gente aprender biofísica renal, a gente tem que relembrar alguns conceitos da fisiologia renal, ok? Então, aqui a gente tem o nosso rim, que ele, na parte externa, é composto por uma região chamada de córtex, e na parte mais interna é chamada de medula. Entre essas duas regiões, nós temos uma estrutura chamada de néfron, tá? O néfron, ele nada mais é do que uma sequência de túbulos que vai ser responsável por fazer a reabsorção e excreção das substâncias do nosso sangue, ok? Então, o vaso sanguíneo chega lá no nosso rim, chega numa estrutura chamada de glomérulo, que é um enuvilado de vasos sanguíneos, que passa por essa estrutura chamada de cápsula de Bowman, ou cápsula de Bowman, né? Não sei a pronúncia correta, infelizmente. Na cápsula de Bowman é filtrado todo o nosso sangue, com exceção de proteínas, hemácias e leucócitos. E tudo que for interessante para o nosso organismo, como por exemplo glicose, íons, potássio, cálcio, são reabsorvidos nessa porção chamada de túbulo contorcido proximal. Quando ele desce por essa alça chamada de alça de Henle, de um lado nós temos a reabsorção da água, que vai voltar lá para o nosso sangue para dar volume, e do outro lado a gente tem a reabsorção de sódio, que vai ajudar lá no nosso controle de pressão. Vale lembrar que quanto maior o número de sódio reabsorvido, maior vai ser a quantia de água reabsorvida também. Por isso que quem tem problema de pressão alta tem que evitar consumir sal, porque muito sódio vai ser reabsorvido, consequentemente muita água, e isso vai fazer com que a pressão suba ainda mais. Aqui no túbulo contorcido distal, eu tenho também mecanismos hormonais de controle de pressão e tudo que não for interessante para a gente junto com água será eliminado aqui pelo ducto coletor, levando lá para o ureter, bexiga e uretra, ok? Fisicamente falando, o que vai acontecer? A gente tem a força de Starling sendo aplicada. Okay? A força de Starling ele nada mais é do que um conjunto de forças que vai ser responsável pelo movimento de fluidos. Okay? Dentro da força de Starling, a gente tem a pressão hidrostática, que é a força que tende a expulsar o líquido de um compartimento, expulsar o líquido do vaso, aqui no nosso caso, e a pressão oncótica, que tende a reter o líquido dentro desse compartimento, no caso, o nosso vaso sanguíneo, ou o néfron, ou a estrutura que a gente estiver estudando. Quando a gente fala de pressão oncótica, a gente tem que levar em consideração também a osmolaridade. A osmolaridade ela é definida como a concentração de solutos em um meio aquoso. No nosso sangue, essa concentração de solutos vai se dar pelas proteínas plasmáticas, por exemplo, hemoglobina, albumina. Então, todas as proteínas que se encontram lá no nosso sangue, com maior o número delas, maior vai ser a concentração de solutos, consequentemente, maior vai ser a osmolaridade, consequentemente, maior vai ser a minha pressão oncótica, ok? Então, só para exemplificar, deixar bem claro o que acontece. O que vai determinar se um líquido entra ou sai de um vaso vai ser a relação entre essas duas forças. Então, por exemplo, aqui neste vasinho, a minha pressão hidrostática está em 30 milímetros de mercúrio. A minha pressão oncótica está em 20 milímetros de mercúrio. A minha pressão hidrostática, ela é superior à minha pressão oncótica. Se a minha pressão hidrostática é superior, significa que o líquido ele vai sair. É muito importante que aqui a gente está falando somente de líquidos, a gente não está falando de solutos, ok? A gente está falando da parte aquosa. Aqui nesse outro exemplo eu tenho o inverso. Eu tenho a pressão hidrostática menor do que a pressão oncótica. Isso significa que o meu líquido ele não vai sair do vaso. Também não quer dizer que necessariamente vai entrar líquido no vaso. O que significa é que esse líquido ele vai permanecer aqui. Ok? Então, a pressão hidrostática expulsa o líquido, a pressão oncótica mantém o líquido. E isso vai ser interessante lá na nossa filtração glomerular. A gente viu lá na biofísica respiratória que, basicamente, o transporte das substâncias do nosso organismo se dá por diferença de pressão. E aqui não vai ser muito diferente. Dentro do glomérulo, que é aquele novelado sanguíneo que a gente tem, que chega na cápsula de Bowman, a gente tem uma pressão hidrostática de 60 e uma pressão oncótica de 32. Olhando aqui, a gente já percebe que a minha pressão hidrostática é superior à oncótica, então a tendência vai ser o líquido sair desse vaso, ok? E se a gente considerar ainda que a pressão dentro da minha cápsula de Bowman
é de 18 milímetros de mercúrio, que é ainda menor do que essa pressão oncótica e essa pressão hidrostática, se eu fizer uma continha básica, pegar 60, tirar 32 e tirar 18, ainda vai me sobrar uma pressãozinha de 10 milímetros de mercúrio, que é mais do que suficiente para acontecer o transporte dos solutos, ok? Eu terei aqui todo o meu processo de filtração lá no seu glomérulo, ok? Então, como que o sangue é filtrado? O sangue chega no glomérulo com uma pressão hidrostática de 60 e uma pressão oncótica de 32. Como a pressão hidrostática é maior, o sangue consegue passar para a cápsula de Bowman e seguir pelo seu néfron, ok? Uma coisa que também é interessante a gente avaliar, né, que é a questão da concentração de urina, tá? A concentração de urina, ela vai da urina, no caso, ela vai variar de acordo com o tamanho da alça de Henle, ok? Levando em consideração que a alça de Henle é onde eu tenho maior filtragem, maior reabsorção, né, de água, quanto maior for essa alça, maior vai ser a minha reabsorção de água, o que vai fazer com que as minhas excretas, amônia, ureia, ácido úrico, né, todas as minhas excretas estejam muito mais concentradas do que se a minha alça fosse menorzinha, ok? Então, qual maior a alça de Henle, maior a reabsorção de água e mais concentrada a urina. Normalmente, gato, cachorro tem a urina mais forte, né? Tem aquele cheiro de amônia mais forte. Por quê? Porque a urina ela é mais concentrada devido à maior reabsorção ao tamanho da sua alcinha de Henle. Okay? Qual menor for a minha alça, menor vai ser a reabsorção de água, então eu vou excretar mais água, consequentemente, a minha urina ela será mais diluída.